Voltamos aqui com o nosso programa Conversa Franca, né? Conversa Franca é a partir das 8 e vai até as 10 da manhã, meus amigos. A gente demorou um pouquinho aqui no intervalo, que acabou de chegar aqui nosso entrevistado Raimundo Cutrim. É isso aí. Quem não conhece, é difícil alguém não conhecer no estado do Maranhão a pessoa do Dr. Raimundo Cutrim. Dr. Raimundo Cutrim já foi secretário de Segurança. Dr. Raimundo Cutrim já foi deputado. Dr. Raimundo Cutrim já foi candidato a prefeito de São Luís. Tem vários trabalhos prestados pelo estado do Maranhão, principalmente na área de segurança. Dr. Raimundo Cutrim, o senhor foi secretário, para as pessoas que não sabem, o senhor foi secretário de que ano a que ano aqui no Maranhão? Bom dia a todos. Nós somos secretário no início, nós assumimos no dia 3 de julho de 97, ficamos até 96, até 2006. Depois assumimos 2009 e 2010, então foram quase 12 anos de trabalho na frente do sistema de segurança pública do estado do Maranhão. Doutor, no tempo desses 12 anos que o senhor ficou à frente da Secretaria de Segurança, muitas coisas o senhor aplicou hoje, porque o tipo da coisa. Aqui no Maranhão, quando o filho é feio, ninguém quer ser pai. Mas quando o filho fica bonito, eu que fiz. Foi eu que montei. Foi eu que disse. Eu que montei. Não, esse daqui foi eu, não tá ok? Não. Diga para os nossos ouvintes o que o senhor implantou dentro da Secretaria de Segurança Pública. O que nós implantamos o que ainda está. Exatamente. Veja bem, nós, na época que nós assumimos, em 2002, nós fizemos uma grande reforma no sistema de segurança pública. No interior, os batalhões, as companhias independentes, os batalhões, eles tinham uma área de circunscrição muito grande. Vou dar um exemplo, Pindaré comandava 52 municípios. E bem aqui, Rosário era subordinada a Pindaré. Você precisava resolver alguma coisa da Polícia Militar, você tinha que ir lá em Pindaré. Então nós tiramos Rosário, Pindaré, tiramos Viana, tiramos Etoca, Santa Luzia do Tiro. Então nós diminuímos a circunscrição. E o certo é que nós inauguramos mais ou menos 18 companhias independentes. Em 2009, quando eu retornei, nós inauguramos mais 4, que foi aqui em Pinheiro, que nós inauguramos, nós dividimos, ficou 28 municípios sob a circunscrição do batalhão do Pinheiro, e lá nós tocamos Minizal, dividimos. Zé Toca foi outra também, que nem dividiu, está muito grande. Aí nós colocamos uma companhia independente, o governador Rubens Freires, também em Amarante, lá perto de Imperatriz, que ficava longe, e a gente diminuiu o número de municípios para ficar sob o comando dos tenentes coronéis, que naquela época que era major, porque quem comanda o batalhão é tenente coronel, quem comanda companhia independente é major. Então a gente fez essa circunscrição, e aqui na capital a gente fez o que aqui? Aqui nós criamos o CIOPS, que foi um trabalho que na época houve muita resistência, inclusive do sistema de segurança pública. Criamos a delegacia do consumidor, a delegacia da mulher, do idoso, do turismo. Criamos a companhia independente de polícia rodoviária estadual, a companhia independente da época de meio ambiente. Então aqui, tudo que tem ainda, organizamos no helicóptero, construímos a base que não tinha. Então, para que seja resumido, criamos ainda, temos um projeto para as construções das penitenciárias, ainda construímos ainda a Timon, Pedreiras, o presídio feminino. Então também naquela época o presídio era subordinado ao secretário, e a gente fez uma reestruturação muito grande de todo o sistema de segurança pública. E ainda o que tem hoje na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo Bombeiro é aquilo que a gente deixou. Você tem uma ideia, quando eu cheguei em 97, o bombeiro tinha sido extinto em 96. E na época nós brigamos muito. Eu conversei com o governo na época, fomos, e o certo era uma emenda constitucional. Aí foi revogando aquela época da reforma, que foi a qualquer lei, as coisas todas. Aí o bombeiro foi nele. E o certo é que nós só conseguimos trazer o bombeiro de volta
só em 99. Então, foi o bombeiro que ficou por cerca de 96 até 99 extinto. E a gente brigando pela independência, porque o bombeiro, sendo extinto, voltava a ser um batalhão da Polícia Militar. E nós não concordamos e graças a Deus a gente conseguiu, na época, o comandante Ribeiro, que era o presidente da Assembleia, conversei com ele e ele conseguiu, com o deputado, trazer de volta com Deus. Comandante, meu amigo Raimundo, o Tri, essa base aqui que fica bem aqui na frente do Tuiuba, foi da sua gestão ou foi numa gestão anterior? Olha, veja bem, naquela época eu não me lembro isso da minha gestão, mas aquilo ali de estruturar, na época do Luiz Fernando, o prefeito, e a gente terminou aqui criando uma companhia independente em Babaquinha. Aí nós plantamos a semente, porque também hoje, você vê que hoje tem algumas coisas que eu acho que está em contramão. Sim. Porque hoje quem comanda batalhão é tenente coronel. Aqui nós temos o CPI e o CPM. Isso já vem depois que eu saí implantado. O CPI comanda o interior. O CPI é a área metropolitana. Sim. Então ali tem que ser o comando dos dois. É o CPI e o CPM. Sim. E a partir que tem os comandos de área. O voto foi criado no nosso CPI. O comando, eu sou daquela linha, que eu acho que os coronéis não podem ficar mais no interior. O coronel tem que ficar na capital, que a atividade dele é de projetos, é de organização, não é mais de linha de frente. Sim. Então, quem tem que estar trabalhando no interior são os tenentes coronéis dos batalhões, bem como na Grande Ilha. Então, a partir que você bota os coronéis para o interior, ele poderia ficar só na parte administrativa. Sim. Na parte operacional, tem que ficar com o quê? Com o comandante do CPI, que é o comando do interior. Senão, o comando do interior fica perdido. Então, o coronel ele tem que ficar na parte administrativa para verificar, vai fazer inspeção nas companhias independentes ou batalhão. Então, ele vai ter que inspecionar, mas a parte administrativa. Então, hoje, criou-se muitos batalhões também. O que é que diz a lei? Hoje, para ter a lei, o que ela diz? Para ter um batalhão, você precisa de ter 3 companhias independentes e 2 pelotões. Uma companhia independente, ela vai o efetivo de 900 de 90 a 120 pessoas. Sim. O batalhão, o pelotão ele vai de 30 a 45. Então, para você ter um batalhão, você precisa, no mínimo, de 310 homens. O que não tem o efetivo para isso. Então, a hora que você criou muito batalhão, então você cria problema no trabalho do operacional da polícia. Então, hoje nós temos o quê? 44 coronéis. O que é que diz a lei? A lei diz que para ter um coronel você precisa de 900 a 1.200 homens. Você vê que lá em São Paulo, o efetivo de São Paulo são 110 mil homens. Nós só temos 60 coronéis. Então aqui hoje eu digo sempre que a Polícia Militar do Maranhão, daqui a 20, 30 e 40 anos, não é muito difícil do comandante administrar com 40 e poucos coronéis, 44 hoje que tem mais 2,70, são 45. Então é muito difícil administrar, porque primeiro que você não tem uma sala, você for colocar os ajudantes de ordem dos coronéis têm direito por lei, e uma sala para cada, o comando não cabe, não tem uma sala para cada um. Então foi feito o quê? Um trabalho errado, um trabalho que foi um trabalho que foi feito para o quê? Para evidentemente, para promover, mas o comandante hoje para administrar uma quantidade de 44 coronéis e que, de acordo com a lei, poderia ter o máximo 12, o bombeiro, nós temos 23 coronéis, que de acordo com a lei, só poderia ter 1,5. Sim. Era um só. Mas ter 5 é o normal. Aqui, para a Polícia Militar, era o máximo 15, estava bom demais. Então nós temos muitos coronéis. Nós temos hoje, o que é o problema hoje da Polícia Militar? Nós temos um curso
de oficial do CFO. Então ali nós estamos a cabeça crescendo, todo ano entra 50 oficiais, aí de 4 em 4 anos vai sair com a turma, já está sempre saindo. Então está saindo, crescendo muito o oficialato, do oficial superior até o subalterno, e não tem praça. Sim. Então nós temos que fazer uma recompor para poder colocar, diminuir um pouco os custos de oficial, para que a praça, no Corpo de Bombeiro, você só não tem 35 soldados. Então a cabeça cresceu, o cabeça trocou o medo, não tem nada. Então nós temos o quê? Que reorganizar, como na Polícia Civil criou-se muita superintendência, que era necessário, mas não tem policial para trabalhar. Aí cada superintendência daquela é um número grande de delegados, nós não temos delegado suficiente, e além disso tem muita gente fora do sistema, à disposição de A, de B, de C. Então com isto, a máquina começa a perrear, porque nós não temos o ser humano, o homem, para trabalhar. Criou-se muita superintendência no sistema da Polícia Civil, mas não temos a base. Não tem agente, porque é investigador, não temos escrivães, e nem delegados para assumir, para trabalhar com tempo. Então criou superintendências muito que poderia ser departamentos, mas criou muitas superintendências sem ter o policial, sem ter o ser humano para trabalhar. Então eu acho que tem que rever toda essa situação, porque hoje, tanto o Corpo de Bombeiro como a Polícia Militar, é difícil de comandar o sistema, com muitos coronéis, sem ter nenhuma sala para ficar. E coronel, a lei, a história, o princípio de forma de constitucionalidade diz que o coronel não pode ficar no interior, tem que vir para São Luís. A hora que tu bota o coronel do interior para comandar, o tenente-coronel subordinado, não pode fazer nada. Então, essas áreas, ela tem que ficar subordinada. O coronel tem que fazer inspeção, para ver o que está faltando, problema administrativo, mas o coronel não pode estar desenvolvendo com emoção, com isso, com a parte operacional, tem que ficar subordinado ao CPI. A mesma coisa aqui em São Luís, colocaram coronéis para comandar batalhão, é um absurdo. A partir que os coronéis ficam do batalhão, tem um coronel na área do Dons da Barra. Aí tem um problema aqui, aí o outro manda 3 viaturas, não vou mandar as viaturas daqui para ficar aqui. Então é coronel para coronel. Então não há suportação. Então nós temos que deixar ali CPI, que é o comandante do interior, para ele comandar o interior com os tenentes coronéis e os majores vão ter companhia independente primeiro. Criaram centenas de batalhões sem estrutura. Nem o cargo tem. Nem cargo tem. Só pegando aqui. Então, só para concluir, um batalhão, para você ter uma ideia, um batalhão, para eles tem que ter no mínimo. São 2 companhias, são 3 companhias independentes, em vez de efetivo, que são de 90 a 120. Eu vou botar um mínimo, 270. Tem que ter 2 pelotões, então tem que no mínimo 310 homens. E nós não temos nenhum batalhão no Maranhão, nem na capital, que tenha 310. Então não adianta a gente ter criado essa quantidade grande de batalhão, que foi um problema. Foi quem levou para o governador, não conhece mais fundo, falta de profissionalismo para criar essa quantidade de batalhão sem estrutura, sem quantitativo e sem estrutura, tanto aqui na Grande Ilha como no interior. O doutor Raimundo Coutrinho, eu concordo com essa parte que o senhor diz assim, que teve muito oficialato. Aí esses 8 anos aí, cresceu demais. Hoje você bate cabeça quando vai no comando geral, coronel, tanta estrela que a gente fica besta. Enquanto que os prazas é só na chibata. É só na chibata, meu irmão. É desse jeito. Mas só que é o seguinte, o governo mudou o pensamento. Hoje o ex-governador Flávio Dino, senador eleito, entregou o cargo para o governador Carlos Brandão. O doutor Carlos Brandão, ele, através do irmão
Marcos Brandão aqui no programa Conversa Franca, ele disse uma coisa que está gravada no nosso YouTube, que a segurança pública será prioridade no governo Carlos Brandão. No governo Carlos Brandão. Então, eu creio que no governo Carlos Brandão vai mudar muita coisa aí, que vai mudar muita coisa a partir de janeiro. Mas, enfim, hoje, vamos falar do hoje, dentro do sistema de segurança. Hoje existe, não sei se a maioria dos ouvintes não conhece, a equipe chamada GTM. Hoje existe GTMs, Dr. Raimundo Coutrinho, que fazem trabalho de viatura diária. O GTM, quando eu cheguei e aprendi um pouco na polícia, o GTM é uma equipe de confiança do comandante do batalhão de pronto apoio, aquele que vai lá e faz o fronte realmente nas operações de grande vulto. O que o doutor Raimundo Coutrinho acha disso, com a experiência que o senhor tem na segurança pública? Olha, eu acho que tem que fazer uma regra, porque o governador fez essa mudança, criou essa quantidade de batalhão, que alguém levou para ele. Sim. Se o governador tem um secretário, é quem conhece o assunto. Sim. O governador pode aceitar ou não, mas se o secretário não, olha, isso aqui é melhor. Eu penso não, o que diz a legislação, não estou pensando, porque é só você ver aqui no R-105 que as polícias do Brasil, elas são força reserva do exército, e ali quem comanda ali, no caso de quantitativo, um batalhão, quantas pessoas é obrigatório ter, você tem que ir embora aqui as Forças Armadas. Hoje nós temos 90 general de brigada, nós temos 60 de general de divisão, e parece que tem 17 exércitos, quase o todo. E o efetivo do exército é 350 mil, mais ou menos. Então, uma força grande, dos E70, aquele pessoal que fica ali na reserva, aquele pessoal que trabalha, que fica 12 meses ali, que essas as forças do mundo todo que fica ali com uma emergência, são o R2 com o pessoal que fica ali. Mas eu acho o seguinte, que o sistema de segurança pública precisa de uma reestruturação muito grande, no caso do pronto emprego. Então eu acho que todo comandante, ele precisa do batalhão de choque, isso é conhecido no mundo todo. Sim. Hoje nós não temos, o comandante da polícia, ele precisa de uma polícia de imediato. Vamos dar um exemplo, invadindo aí o palácio. Sim. Ele precisa de homens preparados para resolver o problema. Tem o problema da reintegração de postos. Aí vai aquela equipe e ele precisa de alguém que resolva o problema. Sim. Então, isso historicamente, toda a polícia que se preza tem que ter aí criar batalhão de choque, batalhão não sei de quê, e que precisa ser um batalhão de choque. Esse batalhão de choque ele tem que ficar 24 horas no quartel. Isso bordado ao comandante direto. Ele é o comandante. Sim. Então ele vai ficar sob o comando exclusivamente do comandante. Aí aquele batalhão está sob o comando depois do secretário, do governador e do comandante. Então tem que ter uma equipe, um efetivo de um batalhão de 310 homens, que é o batalhão. Um batalhão ele tem que ter um efetivo legal. Sim. De acordo com a lei de 310 homens. Então esse batalhão tem que ficar no quartel 24 horas à disposição. É como aquele pessoal do exército, das Forças Armadas, se prepara 24 horas para a guerra, que se Deus quiser nunca vai haver. Então esse batalhão de choque ele tem que ficar no quartel 24 horas, tirando plantão de domingo a domingo, se revezando. Se o governo, o comandante precisar dessa força de imediato, ele tem na mão. Então hoje, a hora que tem um problema desse, o comandante vai ligar para o coronel tal, não está sob o comando direto dele. Sim. Então o comandante tem que ter uma força de homens especializados para qualquer tipo de atividade, para chegar e resolver a discussão dele, e que nós não temos há muito tempo com a lei. Pois é, vocês estão ouvindo aí e acompanhando a entrevista do ex-secretário de Segurança, ex-deputado Raimundo Coutrinho, né? Aqui a gente, doutor, o governo fez agora
um novo batalhão, o batalhão motorizado, né? Motorizado. Eu sou da política, doutor Raimundo, que a moto hoje é essencial com esse trânsito que está tendo hoje, com as vielas que tem aqui na grande ilha de São Luís. Eu bato palma para esse batalhão, porque há muito tempo atrás, aí teve o batalhão Tiradentes, né? Que era motorizado, mas era ligado mais ao assalto a ônibus, né? Ao transporte público, né? E aí veio montar esse batalhão motorizado, que tá no comando do nosso amigo Major Albuquerque, né? E o que o senhor acha do policiamento de motos aqui e sobre esse batalhão? Olha, eu não sei se precisaria de batalhão, mas sempre teve as motos, cada companhia independente do batalhão. Sim. Aqui, na Grande Ilha de São Luís, tem que cada delas tinha as motos para dar um apoio. Para dar apoio a qualquer trabalho. Numa perseguição com a moto tem mais facilidade de acompanhar. Agora criar um batalhão exclusivamente para moto, eu não sei, eu não estudei ainda, eu não sei. Eu acho que nós temos muito batalhão e nós estamos deixando o quê? Criando batalhão, porque batalhão, quem comanda legalmente tem que ser o tenente-coronel. E tem batalhões aqui comandados por coronéis, que eu não é a minha linha. Porque o coronel, ele não está nesta linha de comandar batalhão. Está entendendo? Batalhão, de acordo com a lei, quem comanda os batalhões, embora o uma lei dando autonomia para os coronéis comandarem, mas os coronéis, ele tem que ficar naquela parte de planejamento. Esse é o ativo de estratégia dos coronéis. Então, tem algumas coisas que hoje tem um coronel muito novo também, que com 48 anos estão indo para a reforma. De acordo com a lei, com 5 anos ele tem 30 anos, é obrigado a ir embora. Então tem algumas coisas, porque eu sou daquela linha que eu acho que tinha que ter uma lei de por idade, porque toda aposentadoria, compulsoriamente, é pela idade. Das polícias militares, polícia do Maranhão, vai por tempo, o coronel com 5 anos é obrigado a ir embora, desde que tenha 30 anos de contribuição. Então é obrigado, então, o que está fazendo? Se foi promovido muito coronel novinho, que com 38, 40, 45 anos, 50, com mais de 50 anos está reformando. Então, eu acho que isso é um desperdício para o Estado, que quando o homem chega na faixa de 50, 60 anos, é a época da sua maturidade. Aí você manda o homem para casa, que é um policial, ele não sabe fazer praticamente nada, ele passou desde jovem, fazendo aquilo, não sabe, então, não tem outra atividade, então ele fica numa situação difícil, numa situação sem fazer nada, esperando todo mês receber a sua aposentadoria muito novo e que poderia estar somando. Então tinha que ser revisto isso, em vez de estar mandando um muito novo para casa, tinha que ter uma lei que diga como tem no Exército, o general vai até 65 anos. Por que o jornal do Exército, o outro de general de divisão é 62, então tinha que fazer uma lei parecida, ou similar, para que ele tivesse a aposentadoria na Polícia Militar por idade. A compulsória, isto do mundo todo, quando se chega a compulsória, é idade. Ministro Supremo, juiz, delegado, é 65 anos, é que a lei diz, ou 75 anos. Mas a polícia, como ela tem que ter mais. Então vamos deixar para 65 anos, tá bom, um coronel com 65 anos, para ir para cá, mas não para mandar os coronéis com 48, 50 anos para casa. E que o Estado continua pagando um valor alto que poderia estar sendo, esse homem deveria estar prestando trabalho melhor ainda na sua maturidade. Verdade. Vocês estão aí ouvindo a entrevista do nosso amigo Dr. Raimundo Coutrinho. Eu vou aqui para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando, doutor, agora não só da Polícia Militar, mas sim da Polícia Civil, que ali sim, ali a gente vai mexer um negocinho bacaninha que tem lá. Vamos lá, é só tomar uma água, a gente volta já já. Voltamos
voltamos aqui com o nosso programa Conversa Franca nas ondas do rádio da Rádio Nordeste, meu irmão. Aqui o baixinho todo a gente só conversando. Maldito é aquele que diz assim que a gente está falando mal de alguém. Ninguém está falando da segurança pública. E aqui comigo, doutor Raimundo Coutrinho. Doutor Raimundo Coutrinho, agora a gente sai um pouco do militarismo e vamos para a Polícia Civil. Hoje a Polícia Civil, os plantões existem. A da Cidade Operária, da Cajazeiras, Maiobão e Anjos da Guarda. São quatro plantões. Pela sua visão e experiência na segurança pública, é suficiente? Tem que aumentar? Ou tem que centralizar aquilo tudo como existia lá na Refez? O problema da Refez era a falta de efetivo. Não tinha. Veja bem, quando nós assumimos em 97, nós só tínhamos 72 delegados de carreira para o Maranhão todo. Sim. Nós peritos não existia, só tinha 11 peritos, 6 métodos de registro, então não tinha. Então nós trabalhamos do zero. Então, com a chegada dos delegados, naquela época, você tem uma ideia, os delegados, isso em pleno, veja bem, em 97, depois da Constituição foi de 88, o delegado, o governo, alguém político pediu, olha, aí indicava uma pessoa, o governo ia, assinava a carteira de delegado e dava um revólver, que era o delegado. Então, quando nós chegamos, a gente extinguiu isso aqui. Mas ainda a quantidade de delegados era pouco, então nós estudamos, baixamos uma portaria, dizendo que uma norma onde os policiais civis da ativa civil militar respondiam pelo expediente da delegacia. Quer dizer, que o delegado, quando chegava algum fato que precisava atuar e fazer um inquérito, o delegado mais próximo ia fazer. Então isso foi difícil. Também não tinha corregedoria, nem civil, nem militar. Os inquéritos não tinham número, para você ter uma ideia. Você chegava lá, o inquérito não sabia quando começava, então nós determinamos a partir do dia 1º de janeiro, então número 1, até o dia 31 de dezembro de 2022, termina e começa de novo. Então a gente trabalha com foi muito difícil para a gente implantar. Então implantamos a corregedoria nas ruas, na Polícia Militar hoje já funciona lá as corregedorias civil, militar e corpo bombeiro. Então hoje os plantões, para não fugir da pergunta, hoje o problema é efetivo, porque hoje nós temos aqui os municípios todos precisando de delegado. Como eu disse, além do efetivo ainda pequeno de delegado, ainda tem muita gente fora. Sim. Tem vários delegados à disposição de A, de B, de C, e que a gente, o quê? Alguém tem que trazer para que eles possam trabalhar na sua função de delegado. Então hoje nós não podemos aumentar, fazer um estudo, aumentar para 5 plantões. Porque tem que ter, os delegados tem que ter além disso tem que ter 24, 72 horas, então tem que ter uma quantidade muito grande de delegados. Então é um problema de efetivo. Ou aliás, você fazer um plantão que não deixar ninguém definitivo, o plantão que pega o delegado da capital toda e cada um tira uma vez por mês um plantão. Sim. Aí tira com 36 horas, com 20, tira um plantão com 24 horas e volta. Então tem que fazer um trabalho que a hora que ele fica definitivo, um mês, é 24,72. Então você precisa de vários delegados por mês. Eu sei. Então é quantitativo. Então o que? O efetivo é pequeno, tanto hoje o efetivo da Polícia Militar é muito pequeno, do bombeiro é pequeno, da Polícia Civil é pequeno, e o governo também, a gente não pode também fazer um concurso para ter 5, porque o impacto financeiro é muito grande. Sim. Então nós temos que verificar esse problema, fazer o estudo, para ver o problema no caso da aposentadoria de policiais militares, e criar uma lei que seja compulsoriamente até tantos anos, e eles não perderiam o direito que têm. A quem quer ir com 30 anos vai embora. Sim. Mas quem quiser ficar até 60 anos, 65, se for definido que é compulsória, porque a compulsória é por idade. Sim. Hoje a compulsória da Polícia Militar, o coronel com 5 anos é compulsória, vai embora. Isso é um absurdo. Você manda um coronel com 49, 50 anos para casa e o Estado continua pagando, que podia ele estar trabalhando. Então a gente tem que fazer alguma reforma para poder aproveitar esse pessoal que saiu novo,
nem que pague como tem a norma que eu criei na época. Foi o doutor Janil, que era procurador, o doutor Jorge Rachid, e que fiquei nos fóruns, pegar o pessoal da reforma para ficar ganhando a metade sem cargos sociais. Então foi que desafogou um pouco. Mas ainda tem muita gente à disposição nos órgãos. Hoje, o Tribunal Administrativo muito grande, a Assembleia Legislativa, tem um número muito grande de policiais que está em desacordo com a lei. Tudo isso tem que ser revisto. Mas eu precisa de quando é de 20, 30, porque nós temos que ver que os policiais militares na Assembleia Legislativa têm que ficar à disposição do presidente. Não é à disposição de deputado A, B e C. É exclusivamente do presidente. Os policiais militares que ficam no Tribunal de Justiça, ele fica à disposição do presidente do tribunal. E que me parece que são 20 no máximo. Então é isto. No Tribunal de Contas, do Procurador de Justiça, então tem que ficar à disposição do Procurador, não fica vigiando, prevendo a atividade da Polícia Militar. Então nós temos que ver que a Polícia Militar, tudo onde ele está, eles têm que estar definido em lei. Um policial militar, para ele estar saindo da atividade dele com o órgão do governo, ele não pode estar no área civil. Sim. Ele tem que agregar. Ele só vai onde a lei diz que ele tem que ir lá. Sim. É dentro da lei da Polícia Militar dizendo que ele está no governo. Então, ele está lá no governo. Mas não pode pegar um policial militar nativo e botar a pessoa no prefeito. Ele tem que agregar. Então, isso nós temos que fiscalizar também. Se tem algumas coisas erradas que tem que arrumar essas coisas. Doutor Raimundo Coutinho, eu tenho um pensamento aqui, não sei, pode ser errôneo, pode ser certo. Hoje, Passo Lumiar, Ribamar e Raposa, eles necessitavam de se desmembrar, principalmente da Polícia Civil, e ter um plantão exclusivo para este. Existe no Maiobão. Mas centralizar, não sei Passo Lumiar, não sei Ribamar, ser um lugar que dê para as pessoas. Eu digo porque quem me conhece sabe que eu já tive um projeto, e vou voltar a esse projeto chamado Operacionais do Maranhão, que a gente começa a gravar fazendo as situações lá das polícias. A gente vê muita situação, como eu digo para a população de Passo, de Ribamar e de Raposa, e de São Luís também que me escuta, porque a viatura não passa aqui no meu bairro, porque a viatura não tem. Amigos ouvintes da Rádio Nordeste, você não sabe o tanto de tempo que essa viatura fica no plantão, esperando despachar o preso, o detido. Sendo que uma vez, doutor Raimundo Coutinho, eu estava acompanhando prender em Raposa. Isso foi 11 horas da noite. Saímos da Raposa, fomos até a Decope, porque aqui no Maiobão, eu me esqueci o nome do delegado, porque eu mato a cobra e mostro o pau. Eu me esqueci o nome do delegado, não quis atender. E a gente foi para a Decope, lá na cidade operária. Olha o tamanho da distância da prisão até a apresentação para o delegado. O delegado, a gente tem que rever isso. Olha o tempo que a viatura largou de deixar a área descoberta para entregar uma coisa. E chegando lá, existem delegados que ainda dão um TCO. E ainda dizem assim, esperem. Hoje o policial militar, amigos policiais militares que me conhecem, que sabem que me ouvem aqui, eu não estou falando mentira. O que eu digo hoje, que os delegados, amigos delegados também, que eu tenho muitos, vamos ter amor no coração pelo militar, pela polícia militar, porque eles estão lá, eles fizeram o trabalho deles, eles estão só querendo apresentar. Aí quando dá um TCO. Então é isso que a gente tem que rever. Eu concordo com o doutor Raimundo Coutinho. Temos que ver o efetivo, mas temos que ver também, doutor, a qualidade do profissional. Porque tem muito delegado que está sentando no plantão que não quer sentar no plantão. Me disseram aí, bocas miúdas me disseram, que eu vou averiguar, porque eu só vou bater quando tiver verdade. Que tem delegado por rede, numa delegacia, que você tem que bater, botar
a ocorrência por debaixo da porta para ele atender que ele está na rede. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para o sistema de segurança hoje do Estado do Maranhão. Alô, secretário doutor Coronel Leite, vamos lá rever, vamos sair do gabinete e começar a ver as coisas acontecer. Senão, a boiada passa, você fica ouvindo a vida. Mas enfim, doutor, isso é só um desabafo de um morador e de uma situação meio aqui. Veja bem, a situação dos plantões, nós temos que rever. Sim. Agora, vamos lá. As coisas cresceram muito. Muito. Será que não cabe 2 plantões para atender os 3 Sim, municípios? exatamente. Mas que fique na área centralizada. Sim, senhor. O que é que eu fiz? Na época eu sou muito técnico nas coisas. Quando eu fui criar as companhias independentes, a segunda vez, né? Então eu fui muito bem votado em Carutapera. Sim. Então eu poderia chegar e pegar a Carutapera e botar lá a companhia independente, quando desmembrou de Zedópolis. Não, mas centralizado ali, o local técnico que foi escolhido foi o governador Nunes Freire. Eu podia botar em Carutapera, mas ali é fim de linha. É a mesma coisa que eu poderia pegar aqui, aí eu tirei dinheiro, dividi. Aí onde era que eu podia botar a companhia independente na época? Eu podia botar em Cururupu, que a cidade é maior, mas centralizando o local tecnicamente ficaria melhor em Mirizal, que atendia Cedral, Cururupu, aqueles municípios. Então quando a gente vai fazer um trabalho deste, nós não podemos olhar para a política partidária de nada, porque a polícia ela tem que ter um horizonte. Ela tem que andar em lados opostos da política partidária. Se ela entrar junto, não serve. Então a polícia ela tem que sempre buscar a aplicação do direito. O delegado policial militar ele não tem que ter partido. O partido dele é o cumprimento da lei. Então naquela época nossa, toda a polícia era sustentada pelas prefeituras. Isso eu tirei 100%. Hoje voltou de novo. Com força. Então, veja bem, o prefeito tinha ligação com a polícia de maneira institucional. Mas nem na minha época, nenhum policial civil ou militar ia ser segurança de prefeito. Prefeito pagava casa, prefeito pagava alimentação, prefeito pagava alimentação de preso. Então nós tiramos isso. Foi muitos anos de luta. Então, quando o prefeito queria ajudar a delegacia, o que a gente fazia assim, um convênio, fazia um convênio e a prefeitura passava a pagar dinheiro mais para o Estado, não dando para a pessoa. Então isso aí hoje, porque veja bem, olha que o prefeito paga isto, ele está para justificar o que ele tirou da gasolina, ele tem que arranjar o que? Uma nota fria. Porque ele não pode pegar este dinheiro que ele deu para o Estado, para a polícia, e prestar conta. Porque não há previsão legal no Tribunal de Contas. Então há previsão legal, como eu fiz, fazer um convênio, a Câmara aprovava, aí o prefeito podia alugar a casa, podia pagar, mas aí já tinha que dar um negócio constituído, um processo legal. Mas hoje os prefeitos, muitos prefeitos, estão ajudando as delegacias de maneira errada. E veja bem, ali se houver uma denúncia, o prefeito vai responder, pode perder o mandato, porque aquele verbo que ele está passando para a delegacia de maneira incorreta, ele para prestar conta, ele tem que o quê? Pegar uma nota fria para justificar aquele gasto, porque ele não vai tirar do bolso dele, porque o salário de prefeito é pequeno. Então ele não vai gastar 5, 10, 20 mil por mês na Polícia Civil e Militar, tirando do bolso dele. Então se fizesse o convênio, era muito mais elegante, o Estado, o prefeito não tinha problema, e ele ajudaria da mesma vez, mas que fosse através de uma forma legal. Comandante, puxando para o lado aqui, e aí o senhor, porque é o seguinte, eu sou um cara muito de opinião. Quando eu conheço um pouco do assunto, aí a gente vai para cima, é certo. Existe um batalhão chamado Rotan, e existe outro batalhão chamado COSAR. O COSAR, quando eu me lembro que foi feito,
foi para assaltar banco, aquela parte lá da terra da zona rural e tal e tal. Eu fico enojado e triste quando eu vejo uma viatura da Rotan e do Choque fazendo um trabalho de viatura diária, fazendo patrulhamento, porque para mim elas são um batalhão especializado. O cara vai lá, faz o curso e tal, e faz, como a gente conversou aqui no bastidor, a Rota em São Paulo. A Rota em São Paulo, quando você chega em São Paulo, quem já foi em São Paulo, quem já teve a oportunidade de ir em São Paulo, sabe que quando o pessoal está na rua e diz assim, a Rota chegou, a gente já fica logo com o pé atrás e triste, com medo. Porque o negócio lá é do lei, meu irmão, é lei. Se o cara deve, taca vai comer. Então aqui a gente precisa e necessita de uma força policial, de um batalhão policial, que quando disse chegou. Hoje banalizou. Quem é da Rotan, quem é da Rotan, que é do COSA, que é do BOP, é do BOP. Hoje eu já vi BOP fazendo. Então não estou julgando o meu amigo comandante-geral Emerson Bezerra, porque isso já vem numa herança nojenta do antigo comandante-geral. O antigo comandante-geral, porque nunca foi de rua, o antigo comandante-geral. Nunca foi ele foi de perseguir polícia, ele foi. Perseguir de coronel até soldado, ele foi. Tudo era exoneração para a polícia. O policial, tá preso, exonera. Teve policiais, amigos ouvintes da Rádio Nordeste, do programa Conversa Franca, que foram exonerados porque fizeram vídeo. Isso é inadmissível. Então eu quero perguntar para Vossa Excelência, o que o senhor acha dessas batalhões especiais, tipo COSA, Rotan? Qual é o trabalho de fato, com a sua experiência, que esses batalhões deveriam fazer? Olha, como eu disse, o comandante ele tem que ter um batalhão à sua disposição, que é o Choque. Isso historicamente em todas as polícias do Brasil e do mundo. Que é aquele batalhão que fica no quartel 24 horas, esperando, que às vezes nunca acontece um problema sério, para ele chegar e resolver. Sim. Ele tem que estar de prontidão no quartel 24 horas, ele não tem que estar para chamar. E tem que a sua coordenação é direta ao comandante. É comandante direto. Esses outros batalhões, eu acho que tem que ter um especializado, assalto a banco, outro para chegar e resolver. Agora, criar muito batalhão sem estrutura e sem efetivo, porque quando se fala um batalhão, no mínimo são 310 homens. Certo. No mínimo um batalhão. Uma companhia independente, no mínimo, são 90 homens. Então não adianta você estar criando batalhão, sem efetivo, gente. Sim. Então você está criando problema. Você está criando muitos, com a mesma coisa que você tirou hoje, você vê que acabaram com o comando metropolitano e do interior. Sim. Porque os coronéis estão no interior trabalhando, fazendo um trabalho que é do CPI, aqui na capital, os coronéis fazendo um trabalho que é do CPM. Então nós temos o quê? Nós temos que diminuir essa quantidade de batalhão, que todos podiam ser só dois. Sim. Um do Choque e o outro para assalto a banco, uma força especializada que ficasse aí, tem um assalto a banco, tem esse aqui, tem esse problema, tem isso aqui. Então 2 batalhões, um do Choque, do comandante e outro para resolver problemas na capital e no interior, que fosse do emprego de imediato para resolver pessoas especializadas naquele tipo de serviço. Pois é, estamos ouvindo aí o nosso entrevistado, Dr. Raimundo Coutrin, né? A gente vai aqui para um rápido intervalo, rapidinho, só tomar uma água e vamos para o último bloco do programa, rapidinho, só tomar uma água e a gente volta já, vamos lá. Dr. Raimundo Coutrin, né? Dr. Raimundo Coutrin, sem minhas palavras, explique o que é serviço de inteligência para os nossos ouvintes. Aí.
recomeçando aí, veja bem, quem não falou na época, nós criamos os colégios militares. Né? Ah, sim, sim. Criamos os colégios militares que cresceram, o bombeiro que parece que já tem 28. Eu fiz só para responder a pergunta, quem não falou, os colégios militares foram criados na época com um objetivo, era para atender exclusivamente as polícias, os filhos militares. Sim. E o militar não tinha condições de pagar um colégio bom, então tem um colégio, saiu do serviço, o filho dele estava ali, em um colégio militar. Porque ele tem que ver que o colégio militar é uma atividade meio, que é a atividade de fim, é a Secretaria de Educação. E os colégios militares hoje cresceram, não sei, eu não vejo muitos olhos, os convênios com as prefeituras. Porque esse prefeito pode mostrar o outro. Então, os colégios militares, quando nós criamos, tem que ser, isso é obrigatório por lei, 51% tem que ser militar. Sim. Obrigatoriamente. E nós não temos efetivo hoje, nenhum bombeiro para colocar 51% de policiais para administrar os colégios. Então, ali, quando saiu o colégio da Polícia Militar, um volume muito grande. Então, os colégios militares foi pensar colégios pequenos para atender unicamente os militares e aquela sobra de vagas. É para aquelas crianças da periferia que ficariam próximas para atender aquela depois de ficar com trabalho, com assistente social para levantar aquelas crianças mais humildes de família para poder estudar nos colégios militares. E também não teria, os filhos militares não teriam também prova de seleção, entravam e se ficasse reprovado pela terceira vez, na quarta, ninguém embora. Mas não tinha prova de seleção. E hoje, o que menos tem, pelo que se vê, é filho militar, porque ele não tem condições de concorrer. Mesmo um aluno de escola pública concorrer com um aluno de crescimento, que tem uma parte muito maior, para entrar é difícil. Então, hoje, aquela finalidade não foi cumprida quando a gente fez, e também, talvez eu tenha errado, porque nós não fizemos uma lei para que pudesse ser ela estruturada, fosse regulamentada naquele sistema que ficou aberto, e aí fizeram do jeito que fizeram. Mas, com relação ao serviço de inteligência, eu trabalhei muitos anos na Polícia Federal, talvez mais da metade da minha vida toda na Polícia Federal, 30 e poucos anos foi no serviço de inteligência. Sim. Então, nós implantamos naquela época, eu ajudei a implantar no Ministério Público, para lá, nós temos 4, 5 anos. Então, o serviço de inteligência é uma atividade dele. Aqui fala serviço velado, não existe o sistema de segurança pública, nem no Brasil, nem no mundo. Eu não sei como é que surgiu este nome aqui lá, serviço velado ficou. Sim. Mas isso não é nomenclatura de polícia, eu não conheço. Então, há um serviço de inteligência que sempre houve na Polícia Federal, que chamava P2, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Então, nós temos serviço de inteligência e a criatividade meio. Então, hoje, para você moldar o nome de serviço de inteligência, não é fácil. Você, às vezes, de 100 homens, você não tira nenhum. Então, tem que ter o perfil, levantar o perfil daquele trabalho, e é aquela atividade que ele nunca aparece. Esse é o serviço de inteligência. Você faz um levantamento, quando chega na hora de fazer a missão, alguém vai. Aí passa para os comandos, para o delegado geral, ou para o comandante para poder mandar prender, fazer a operação. O serviço de inteligência é aquela pessoa que passa despercebido e ninguém sabe nem que é policial. Esse é o serviço de inteligência propriamente dito. Mas aquele serviço que dizer de inteligência é velado, que faz, que prende, que faz, acontece, não é serviço de inteligência. O serviço de inteligência é parte que é a pessoa, que na Polícia Federal, quando na época da década de 80, quando alguém era queimado, ou seja, que era descoberto, que era da Polícia Federal, ele saía. Às vezes ia ser removido para outro estado. Então ele tem que fazer um trabalho que não seja, que ninguém sabe que ele é policial. Mas ele tem que ser preparado para aquele tipo de serviço. Porque o policial novo, ele quer fazer e quer ir até o final. Mas o serviço de inteligência quando é aquela atividade mesmo, ele vai até a metade. Para finalizar, ele nunca chega lá. É alguém para fazer. Esse é o serviço de inteligência realmente que nós precisamos no Maranhão e no Brasil ter esse trabalho para que eles possam ter um trabalho de serviço de inteligência propriamente dito. É verdade. Pois doutor Raimundo Coutrinho, agora a gente vai falar um pouquinho, que é uma coisa que cresceu muito aqui no Maranhão, cresceu muito no Brasil, né?
a violência contra a mulher, né? Contra a mulher hoje é uma dos cânceres hoje das grandes cidades, das pequenas cidades também. E aí criaram o Batalhão Maria da Penha. Hoje ele fica ali no Olho d'Água. Eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre esse batalhão, como está indo no caminho certo, ou pode melhorar nisso, ou pode melhorar naquilo. Por quê? Porque o senhor tem 12 anos como secretário de Segurança Pública, fora o tempo que trabalhou na Polícia Federal. Eu gostaria muito de saber da sua opinião sobre o Batalhão Maria da Penha. Mas eu não colocaria batalhão. Eu acho que o batalhão nós não temos 310 homens, pessoas, homens e mulheres para trabalhar. Então tem uma companhia. E nos interiores teria uma quantidade de 10, 12 pessoas para responder, para fazer aquele trabalho. Sim. Mas um batalhão, a delegacia da mulher não existia. Sim. Nós, em 2002, nós implantamos a delegacia da mulher. E a gente, às vezes, eu gosto de falar disso, faz da história, porque nós devemos muito isso à doutora Helena Rio, que ela sempre foi uma ativista e brigou. E na época, a lei, quem criou, a lei de criação da delegacia da mulher foi na época de Cafeteira, que foi governador, e de lá nunca ninguém implantou. E nós implantamos isso em 2002, com a primeira delegacia da mulher. E naquela época a gente deixou convencionar que não existe uma lei que obrigue tem que ser mulher. E naquela época a gente vai ter que ser mulher e terminou ficando. E até hoje são mulheres que sempre estão mais delegado, pode ser uma mulher. Sim. Mas naquela época a gente fez uma reunião, inclusive na época o doutor Jorge Rachid, que era presidente do tribunal, era o doutor Jamil, que era procurador, e aí ficou, na reunião tinha outros desembargadores, ficou definido, bora botar só mulher. Sim. Aí depois veio a Casa da Mulher, que já foi sonho também de Jorge Rachid, tudo tem uma história com o PROED, também que foi na nossa gestão. Então a delegacia da mulher foi isso, gente. A gente criou e cresceu. E precisa de ter acompanhamento e graças a Deus evoluiu com a lei, veja bem, a lei como é que foi criada a lei do meio ambiente. Eu fazia uma operação em Roraima, e naquela época eu aprendi 200 e poucas aeronaves, eu fui em Brasil, mas não tem, só tem a DAC, que é uma lei administrativa, e lá eu, com os procuradores, sentamos e fizeram lá, mandato do Congresso, passou a lei do meio ambiente. A mesma coisa, porque às vezes a história não diz, a mesma coisa é a Força Nacional, quem deu a ideia fui eu, que naquela época o garotinho, o governador, e ele teve uma discussão com o delegado da Polícia Federal, viu, e o delegado não manuseava bem com as palavras como manuseava, e ele quis humilhar. Aí eu fiz um documento na época, por um motivo, mandei para o Brasil dizendo que no Brasil precisava de uma força que atendesse os outros estados, tendo visto que o Exército não podia. As Forças Armadas, de acordo com a Constituição, ela não pode trabalhar em área urbana, ela não é preparada. Todos os trabalhos que o Exército fez, a Marinha na área urbana deu problema, porque elas não são preparadas, são preparadas para a guerra. A área urbana é Polícia Militar, Polícia Civil. E eu fiz essa sugestão, fiz a discussão no motivo, ficou duas coisas. Olha, quem é que vai comandar lá no Estado? Sim. Quando tem um problema administrativo, eu comando aqui. Sim. E quem é que vai resolver o problema deles? Eu deixei duas observações. No caso, o policial vai daqui para o Rio de Janeiro. Ele lá pratica um crime. Sim. Como é que é a situação dele? Pode ter sido ilegítimo defesa ou não. Aí ele vem embora, como é que fica? Se ele tem um tostão para pagar lá. Então ali ficou difícil. Na época a Defensoria Pública estava sendo implantada na época. E não estava indo ou a Procuradoria do Estado. Porque quando tem um caso desse, é obrigatório o Estado, onde ele está, bancar a defesa dele. Sim. Então ele fez com essas duas coisas, mas a ideia foi nossa. Certo. Então hoje nós criamos, implantamos, foi criado o primeiro cafeteiro, eu implantei a delegacia da mulher e ela cresceu. A Casa da Mulher foi sonhada, eu, o Jamil, doutor Jamil, Jorge Rachid, o outro foi que é irmão do Tema, ali também, que eu esqueci o nome dele agora, que também que sonhou isso em tudo. E hoje, graças a Deus, com a Lei Maria da Penha, que é uma lei moderna,
mas a lei da ordem, o que? Tem 48 artigos. Então, Sim. hoje ali ela é uma lei que as pessoas hoje têm que ter cuidado da aplicação também, porque se tu tem hoje uma pessoa que tu bota, pega uma medida restritiva, vê que tu está nem sabendo. Então, tudo isso tem que ser o quê? Além de uma lei boa, mas ela tem que ser acompanhada e fiscalizada, para que não possa cometer nenhuma injustiça. Então, ela tem hoje, eu não colocaria um batalhão, eu podia criar ou uma equipe, trabalhar, ou uma companhia, porque tu não pode fazer isso no interior todo, nas regionais todas, que são 20 e poucos regionais, um batalhão, são muitos, 30 e poucos. Então você não pode colocar em cada município uma companhia. Então você começa aqui, ou eu não colocaria um batalhão, que não tem efetivo, e colocaria ou uma equipe especializada. Quando nós criamos o PROERD, trouxemos aqui o PROERD, ele foi criado em Flórida, nos Estados Unidos, veio para o Rio de Janeiro, eu fui lá. Sim. Gostei, trouxe para cá, fizemos a primeira turma. Os 172 alunos ali, santinês, e hoje foi um verdadeiro sucesso. Sim. Mas ali o que? Nós, no começo, nós mandamos formar os policiais, soldados, sargentos, para que pudesse aprender fora, para trazer para cá, para passar o conhecimento. A mesma coisa relativa à Lei Maria da Penha, esse pessoal tem que ser o quê? Ele tem que ser formado exclusivamente para aqui, homens e mulheres, para fazer aquele trabalho. Tem que passar uma formação. Se aqui não tiver gente especializada, manda para fora, como eu fiz com o PROERD, vai especializar, e aqui as pessoas já vêm com conhecimento e ficam fazendo os cursos aqui, com uma academia, que não existia academia aqui de Polícia Civil. Eu trouxe todo o corpo docente de Brasília, da Academia de Polícia Federal, aí fizemos o primeiro curso aqui, e aí os professores aqui se treinaram, aí ficaram, obviamente, que hoje não precisa mais pedir gente fora. É a mesma coisa em relação à Maria da Penha. Se aqui não tiver pessoa especializada, vamos mandar para outros estados, onde está mais avançado também. Hoje eu acho que tem mais a área mais avançada em segurança, é a área do Sul. É mais evoluída do que o Nordeste, do que São Paulo. Eu acho mais evoluído. Então vamos ver outros estados que estão mais evoluídos que a gente, para que a gente possa implantar, para que a gente, se a gente não tiver ainda num patamar aceitável, a gente manda treinar o pessoal para que possa fazer esse trabalho aqui com efetividade. Doutor Raimundo Coutrinho, eu quero agradecer o senhor por ter participado aqui do programa Conversa Franca. Que Deus abençoe a sua vida e que essa nova trajetória na sua vida aí vai seguir muito bem, e o senhor é um bom profissional, ótimo profissional, tem muito serviço prestado dentro do estado do Maranhão, e suas considerações finais aí com os nossos ouvintes da Rádio Eu Norte. gostaria de agradecer. Quanto segurança, não é só segurança, graças a Deus eu trabalhei no Brasil todo, fiz muitas operações na Polícia Federal, representei o Brasil e outros países, e a gente aqui se lembra que naquela época nós assumimos, na época dos medida masculada, aquilo é uma história que a gente, e fizemos muito trabalho aqui grande, tanto aqui como no Brasil, e a gente está à disposição, sempre que precisar falar sobre segurança pública, ou outra atividade qualquer, porque muita coisa, o Coutinho só sabe segurança, não, pode ser outra atividade, tem que ser gestor onde quer que tu esteja. É segurança, porque eu tenho um conhecimento profundo no sistema de segurança pública, tanto aqui do Maranhão, como de outros estados, que eu sempre observo, estudo, sempre acompanho a evolução do sistema de segurança pública. Nos outros estados eu ia visitar, sempre mais ali na área do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles são um pouco mais evoluídos que o Nordeste, o Norte, e mesma coisa aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho eles mais evoluídos em termos de segurança pública. Mas São Paulo cresceu muito também nesses últimos 10 anos, ele houve um crescimento muito grande, mas eu ainda acho que o Sul ainda está mais evoluído que a gente. Muito obrigado, a gente está ali sempre à disposição. Pois é, a gente aí acompanhou a nossa entrevista com o nosso amigo Raimundo Coutrinho, né? Aí, gente, fiquem com Deus,
Amanhã tem mais Conversa Franca a partir das 8 horas da manhã até as 10.